Olá, o meu nome é Jadson e hoje eu gostaria de conversar com você sobre a nossa motivação na adoração a Deus. Certamente esperamos que a bênção esteja associada à adoração obediente, mas nesse caminho à adoração, muitos religiosos perverteram as instruções de Deus sobre como adorá-lo genuinamente. Muitos colocaram a ênfase no externo, em vez da retidão interna. Muitos se engajaram nos ritos externos para tentar demonstrar sua espiritualidade para si mesmos e para outros, ou se envolveram em ritos externos para tentar manipular a Deus, produzindo resultados egoístas. Mas será que nós também não agimos assim? Deus vê a nossa motivação para a adoração. Somente uma adoração genuína que busca a Deus com o coração contrito é agradável a Ele. Deus condena todos aqueles que se aproximam com os lábios, mas cujo coração está longe dele. No Novo Testamento, os fariseus são a ilustração mais clara do judeu que tanto poderia ser muito dedicado às exigências religiosas externas e ainda tão longe de qualquer comunhão com um Deus santo. Ao mesmo tempo em que exibiam seus dízimos e suas ofertas, não se importavam com as necessidades práticas das viúvas em seu meio ou mesmo de seus próprios pais. Eles estavam imersos em rituais, mas desprovidos de retidão. No texto de Isaías 58, de 1 a 12, Deus usou o profeta para condenar as práticas e expor a hipocrisia do seu povo. O texto inicia dizendo: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como uma trombeta. O chofar, nesse texto, chamado de trombeta, era um instrumento musical feito de chifre de carneiro e foi o principal dispositivo usado para chamar a atenção da comunidade no antigo Israel. Seu potente som era um sinal para parar todas as outras atividades e prestar atenção. Como um alarme de emergência, Deus chama o seu povo e alerta-o sobre o seu pecado. Isso é necessário, pois nós frequentemente esquecemos que uma das características do verdadeiro cristão é continuar a confessar sua pecaminosidade. De fato, à medida que amadurecemos, vemos mais claramente as profundezas de nossa depravação. A palavra do Senhor prossegue: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pelo texto, podemos ver que a rejeição de Deus aos pecados através de um profeta não era surpresa para os judeus. No entanto, hoje muitos cristãos enxergam essa atitude como algo muito duro e uma ação que não ajuda as pessoas a refletirem sobre os seus pecados. Porém, como disse João Calvino, quando você está lidando com a hipocrisia religiosa, o que você precisa são raios de palavras celestiais. O texto bíblico continua: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus. Ou seja, estavam aplicando a exterioridades religiosas em si mesmos, estudando e aprendendo a palavra de Deus, envolvidos com atos de piedade e caridade, buscando o conselho de Deus e se aproximando dele. Contudo, nota-se que as pessoas estavam sendo simplesmente hipócritas em sua abordagem a Deus. Elas agiam como uma nação que realmente praticava a sua justiça e não se afastava da lei do seu Deus, enquanto, na verdade, eles mesmos não eram justos e abandonaram as orientações divinas. E continuam dizendo no texto de Isaías: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas em conta isso? Ora, esses jejuns eram todos feitos para se obter algo de Deus, para solicitar alguma proteção ou favor. Muitas vezes, Deus graciosamente concedeu o que eles pediram, mas eles passaram a ver o jejum como uma varinha mágica para fazer Deus agir. E essas palavras que lemos refletem a frustração quando eles acenam com a varinha de Deus e Deus não age.
Segundo o teólogo David Thompson, Deus não aceita nenhuma forma de adoração que visa nos agradar. Deus está procurando uma adoração que o agrade. E então, vemos no texto um contraste entre o jejum rejeitado e o jejum aprovado por Deus. Acontece que no dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria esse jejum que eu escolhi que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Será que este é um jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da justiça, da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que também não é que vocês repartam o pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas para o seu semelhante? Olha a pergunta de Deus ao seu povo. O povo de Israel estava praticando o jejum por motivos egoístas, buscando seus próprios interesses e explorando seus trabalhadores, brigando ao invés de servir aos outros. Ou seja, eles jejuavam para que Deus apoiasse os seus desejos em uma competição ímpia com outras pessoas. Deus deseja que a nossa adoração seja uma ferramenta para se aproximar dele, para buscar a ele de forma humilde e constante. Todavia, externamente, o povo tentava parecer humilde diante dos outros e ficava confuso com a rejeição de Deus. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Por isso, Deus esclarece qual era a prática religiosa que ele desejava. Uma prática que abordasse a justiça social. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Uma conduta que, de forma real, atendesse à necessidade dos outros. E continua, será que não é esse também que vocês repartam o seu pão com o faminto, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Assim, para o teólogo americano Edward Joseph Young, o amor pela humanidade é a marca registrada daqueles que pertencem ao Senhor, e esse amor se manifestará em uma verdadeira preocupação com o bem-estar do próximo. Quando eu era criança, meu pai me dizia o seguinte: se você se comportar, eu te darei um presente no Natal. Meu pai me prometia um presente pelo meu bom comportamento, pela minha obediência. Porém, Deus oferece um catálogo de bênçãos para os obedientes. O texto diz: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá das trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Deus nos oferece bênçãos de renovação, de proteção, de relacionamento revigorantes e de alegria.
De acordo com o Dr. Thomas Constable, se eles servissem a Deus e aos outros, ao invés de perseguir os objetivos egoístas, eles experimentariam a realização pessoal nacional e receberiam suas recompensas. Essa foi uma promessa da boca do Senhor. Agora, vamos refletir juntos. Quão genuína tem sido a nossa adoração? Nosso amor a Deus se manifesta em direção ao próximo? O teólogo John Oswalt diz que o que agrada a Deus é a verdadeira combinação da religião externa e interna. Quando sua natureza se tornou tão parte do ser de uma pessoa que a adoração expressa um amor a Deus que é tão profundo que deve transbordar em nosso tratamento para com os outros, especialmente aqueles mais fracos do que nós. Ele diz ainda: esta é a chave de ouro da revelação bíblica. Aqueles que se entregam encontram-se a si mesmos. Aqueles que renunciam ao trono recebem a coroa. Assim, não tentemos parecer espirituais para nós mesmos, nem para os outros. Muito menos tentemos manipular a Deus. Mas nos aproximemos dele com um coração humilde e contrito, para oferecer a adoração que seja agradável aos seus olhos. A Deus seja toda a glória.